Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de matemática e nesse nosso percurso de revisão, nós já revisamos adição de fração, subtração de fração, multiplicação e hoje nós vamos rever divisão de fração, tá ok? Depois a gente continua novamente com os conteúdos, mas eu quis, né, fazer esse momento de revisão para vocês fixar melhor o conteúdo e até dar uma relaxada, né, só um conteúdo novo. Mas eu creio que vocês estão aprendendo, né? As atividades estão sendo realizadas, alguns não fazem as correções quando eu peço, já falei. Muitas vezes eu não peço no grupo para não expor, eu prefiro chamar no privado para falar que a atividade tem alguma questão que está errada, mas não estão mandando a correção e é necessário, tá ok? Vamos lá fazer a atividade? Vem comigo que eu vou começar. Vamos lá, né? O exemplo de divisão de fração. Vamos dividir 8 inteiros, né, no caso, por 1/2. Não esqueça dessa nomenclaturazinha, certo? Quando não tem denominador, eu coloco 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Qual é a regrinha da divisão, perdão? Qual a regrinha da divisão de fração? Repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1. E eu já falei para vocês, né? Quando o denominador for 1, eu não preciso colocar. Por quê? Porque significa que esse número é ele mesmo. Porque 16 dividido por 1 é 1, tá ok? Vamos lá a mais um exemplo. Agora vamos um exemplo quando o número inteiro está na segunda fração. Vamos pensar aqui no exemplo. 1/2, vamos fazer o contrário, dividido para 8. Como é que eu faço essa divisão? Eu vou, né, subentender que aqui tem 1, né? Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo e vou fazer a regrinha. Repito a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 1/8. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 8, 16. Tia, deu a mesma coisa. Não deu a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, ó, é 16 inteiros. Digamos que se fosse o caso, se fosse bolinha, seria 16 bolinhas. Certo? São 16 bolinhas. Se a gente fosse representar através de um desenho, ficaria 16 bolinhas. Nesse caso aqui, se nós fôssemos representar através de um desenho, significa que é um inteiro que foi dividido em 16 pedaços, certo? E esse aqui foi destacado. Essa é a representação do desenho, então é diferente. Aqui nós temos 16 inteiros e aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 16 pedaços. É muito importante você entender isso, tá ok? Vamos lá, na segunda questão do livro de reforço, tem uma questãozinha que ela é bem interessante. Que no caso é quando nós vamos fazer, ele pede para você fazer a divisão em forma de fração. Aí tem assim, ó, a letra A, inclusive. 2 dividido por 9. E aí você tem que transformar em uma fração. Tem um quadrinho assim, e aí você vai transformar em fração. Muito fácil, certo? É só você colocar o primeiro como numerador e o segundo como denominador. Fica 2 nonos. Porque a fração não é nada mais que isso. Quando você não dá para dividir, você precisa quebrar, né? Vamos imaginar aqui. Aqui significa que eu tinha 9 pedaços e 2 ficaram destacados, tá ok? Então, você vai fazer somente isso. E tem aquele terceiro exemplo, né? Que é quando nós temos duas frações realmente. Por exemplo, 1/2 para mim dividir para 1/3. Como é que eu faço essa divisão? Eu vou repetir a primeira vezes o inverso da segunda e vou fazer a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. E vai ficar da seguinte maneira, ok?
Agora é com vocês, vamos realizar a atividade da página 114A no livro de reforço, tá ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo e tchau, tchau!